Olá, seja muito bem-vindo à sala de hoje. Então, pessoal, hoje vamos estar aqui falando um pouco mais sobre expressões, tá, dentro do N8N. É um tema muito importante, tá, até mesmo porque eu tenho visto alguns erros aqui que boa parte deles que eu consegui estar visualizando tem a ver com não entender o real motivo e quando usar uma expressão JSON e quando usar, por exemplo, um nome de um node específico, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder estar explicando isso para você. Ou seja, qual referência usar e quando cada uma quebra o seu fluxo. Se você para analisar, a gente tem aqui um exemplo de um problema, tá? Veja, você usa JSON e o campo some, mas por quê? Dá uma olhada, eu tenho aqui um webhook, tá? Ao mesmo tempo aqui eu tenho uma central de controle, eu tenho um filtro e eu tenho dados do lead, tá? Se você for para analisar aqui, em dados do lead, veja, o JSON aqui, dados do node anterior, né? Ou seja, o JSON aqui, né, ele usa dados do node anterior, tá? Se eu estou utilizando, por exemplo, campo JSON, eu estou pegando referência a esse node anterior aqui, que é o filtro, tá? Só que, muitas das vezes, quando eu pego a referência desse filtro aqui, e a minha automação, ela começa a ter várias opções, como, por exemplo, digamos que aqui nesse meio aqui, entre um outro node aqui, um node de hífen, ou esse switch que está aqui, ele venha para cá, o que acontece? Eu vou estar quebrando a minha automação. Por quê? Porque eu preciso estar utilizando dados do lead, só que eu estou pegando do JSON, né? Ou seja, aquela mensagem do node anterior. E aí eu começo a ter erro na minha automação. E o que acontece, né? O JSON, ele sempre aponta para um node imediatamente anterior na cadeia, né? Que vem a ser aqui o filtro. Se esse node não repassou o campo que você precisa, o dado simplesmente não existe mais, né? E para poder a gente não cometer esse erro, a gente precisa entender que o JSON nada mais é do que aquele cara que pega, por exemplo, dados do node anterior. E se você parar para analisar, quando a gente utiliza aqui uma expressão como essa, pegando pelo nome, como é que ela funciona? Ela vai direto na saída do node indicado, ignorando qualquer coisa no meio do caminho. Veja, se a gente voltar aqui, dá uma olhada. Se eu tenho aqui dados do lead, buscando as informações aqui do meu webhook, veja, eu não vou ter uma quebra aqui, mesmo colocando aqui um outro node ou mexendo aqui, entrando vários outros nodes aqui no meio. Por quê? Porque a minha referência aqui, ela passou a ser da origem. Nesse caso aqui, a origem, ela é um gatilho, tá? Então, os dados que estão vindo do webhook, eles estão indo direto para cá, sem ter intermediário. Aonde que isso é usado e quando usar, tá? Se eu tenho uma automação aqui simples, tá? Ou seja, um fluxo simples, lineares, sem transformação no meio, eu não preciso estar buscando da origem, tá? Mas se a minha automação ela começa a ter fluxo de hífen, switching, setting ou qualquer transformação no caminho, eu preciso começar a fazer a minha referência sempre da origem, nesse caso aqui é o webhook, ou de algum outro node, que a gente chama isso de node.notation, como você pode estar observando aqui. Veja, como escrever cada referência no editor de expressões do N8N, tá? Dá uma olhada, eu tenho o JSON, que está diretamente ligado ao nó anterior, eu tenho aqui o webhook, né, um node específico pelo nome, né, eu estou utilizando aqui nesse caso a própria origem, aonde começou a automação, lá no nosso gatilho, e eu tenho um campo aqui chamado .notation, né, onde eu estou referendando ele aqui, estou colocando o nosso it, o JSON, o contato, nesse caso o WhatsApp. Né. Ele acessa campo dentro de um objeto alinhado no JSON. Aí, para você não errar mais isso aqui, entenda, tá? Regra prática para escolher a referência, tá? Se você, dentro do seu dia a dia, você tem fluxo simples, ou seja, linear, sem transformação, use o JSON, tá? Se você, por exemplo, começa a utilizar um if, um switch, um set no meio do caminho e sabe que vai ter diversas modificações no seu template, esqueça o JSON, tá? Use sempre a referência do seu node, tá? Para você não ter o problema, tá? Dado que vem do gatilho, webhook trigger, ou seja, você corre risco, tá? Utilizando o JSON, tá? Use sempre a expressão com o nome do node, tá? Se você adicionou o node depois de montar,
pode quebrar também, tá? Você precisa estar referendando aqui com o Node, tá? Fluxo com múltiplas saídas, ou seja, você tem que evitar utilizar o JSON. Use sempre aqui a expressão com o nome. E ao mesmo tempo você precisa entender aqui, tá? O JSON, ou seja, ele é frágil, tá? Dentro do HTTP request após um switch. Pode dar, por exemplo, campo vazio, o switch não repassou o e-mail, ou seja, ele torna-se robusto quando você busca as informações vindas de uma origem. Exemplo, utilizando o próprio webhook. Né? Adicione central, filtro, qualquer node no meio do caminho e a referência nunca vai quebrar. Essa é sempre a melhor opção, tá? E aí, a regra de ouro básica para você não cometer nenhum erro, tá? Se o dado nasceu no webhook, referencie sempre pelo nome do node, não pelo JSON, tá? Nunca utilize o JSON, tá? Use o JSON apenas para fluxos simples, linear, e que você controla cada node que passa. Nomeie os seus nodes com clareza, tá? Nunca utilize node 1, tá? Passe a utilizar, por exemplo, node principal, ou seja, você começa a entender a lógica por trás que você está fazendo. Se você tiver node 1, 2, 3, 4, 5 no meio do teu caminho, tu vai se perder, principalmente se o teu fluxo for grande, tá? E antes de usar qualquer referência, abra um node e veja o que ele realmente entrega, tá? Você entendendo o que ele realmente entrega, você vai perceber que não deve utilizar o JSON e passe a utilizar, por exemplo, um node tipo um webhook, que nem esse aqui, tá? Para você não voltar e ter esse tipo de quebra aqui, ó, no seu node por conta de você estar referendando no anterior. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aqui a diferença entre você utilizar um JSON e utilizar, por exemplo, a referência do nó mais robusto, para que você não cometa esses erros e seu fluxo não trave no meio do caminho. Espero que tenham gostado desse vídeo e vejo você no próximo vídeo.